Então, Gotemeninos, agora nós vamos fazer o nosso estudo baseado sobre o dogma, né? O que é o dogma? Nós vamos ver essa formação no segundo ano, entender claramente o que é o dogma, que foi algo colocado, uma dúvida do pessoal do grupo sobre essa problemática do dogma. O que seria dogma? O que é a Igreja Católica? Ela tem dogmas. Será que é uma imposição? Alguns acham que é uma imposição. Como é que a nossa Igreja Católica ela pode impor algo para nós? Porque a gente não pode impor a pessoas coisas, né? Uma imposição. Então, o que será? O que seria um dogma, né? Então, vamos lá. A primeira instância é quem tiver a apostila pode pegar a apostila, né? Nós vamos ver essa formação baseada na apostila, certo? Eu vou acompanhar aqui que ela está no meu notebook e a gente vai explicar. Então, vamos lá. Os dogmas da Igreja Católica. Para a Igreja Católica, dogma é uma verdade de fé revelada por Deus. Isto é, o dogma ele é uma verdade de fé. Isso significa dizer que você não vai entender um dogma se você se basear apenas na sua razão. Nós estudamos nas formações anteriores de cura interior sobre fé e razão. Para quem não está lembrado sobre o que é esse discernimento de fé e razão, eu peço que voltem antes de ver essa formação de dogma e assistam sobre fé e razão. Porque dogma ele só está voltado para uma verdade de fé. É uma verdade de fé revelada. A sua razão realmente, se você querer explicar e se justificar o dogma apenas pela razão, você não vai conseguir. Você tem que transcender, você tem que ir além da razão. Então, se você não for além da razão, você jamais vai conseguir entender, acreditar e até aceitar os dogmas da Igreja Católica. Porque é uma verdade revelada por Deus. Então, se você não tem fé em Deus, obviamente o dogma para ti não vai servir de nada, porque é algo que Deus revela, que Deus confirma através do seu povo. E a igreja ela tem isso como a verdade, certo? Então, um dogma é imutável e definitivo, ou seja, o imutável por quê que é imutável? Porque ele não muda, Deus ele não muda, Deus ele é o único Deus, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, o dogma ele não pode ser mudado, certo? E nem revogado, pois Deus, sendo perfeito e eterno, não está sujeito a mudança. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente pode abrir aí, quem tiver com as Sagradas Escrituras, podemos pegar aí o livro, né, a Bíblia, abrir lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. A esta altura do campeonato, quem não sabe manusear a Bíblia ainda, não sabe procurar capítulo e versículo, eu aconselho que volte lá para o início das formações e depois continue essas formações. Certo? Vamos lá. Hebreus capítulo 13, versículo 8 vai dizer o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será sempre o mesmo. Ponto final. Morreu aqui. Ou seja, se Deus ele é o mesmo, Deus não muda, a verdade de Deus, que é o dogma que a Igreja Católica tem, ela não pode mudar. Se isso é um fato hoje, desde o início da criação do mundo, vai permanecer até o fim do mundo e toda a eternidade. Então, se a Igreja Católica diz que isso é uma verdade de fé, é um dogma, então não muda. Por exemplo, uma verdade de fé, Deus ele é um Deus, Deus ele é eterno. Pronto, ponto final, Deus é eterno, você não tem como mudar. Eu não posso dizer que hoje Deus é eterno e amanhã eu dizer que Deus ele morre. Deus ele é um ser mortal. Não faz sentido. Então não é um dogma, não é uma verdade de fé, porque muda, certo? Então não tem como mudar. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo da Imaculada Conceição, né? A Virgem Maria. Quando a Igreja Católica estava na época estudando para saber se Nossa Senhora, se a Virgem Maria realmente ela foi concebida sem pecado ou não, se ela teve mais filhos ou não, a Igreja Católica estava estudando antes de decretar se isso seria um dogma ou não. E aí acontece na França, em Lourdes, ela aparece a uma jovem camponesa lá da roça, que estava até catando gravetos para a fogueira lá, para botar lá no forno lá para fazer o almoço, a janta. E aí Nossa Senhora aparece para essa jovem chamada Bernadette, tanto é que é uma aparição tão mística que até hoje o corpo mais perfeito que você pode verificar, incorrupto, é da Santa Bernadette. Ela parece mesmo a Branca de Neve se você vê ela dentro
como é que eu posso dizer, não seria nem bem tão caixão, né? Lá do só, caixão, né? Caixão da Santa Bernadette. Você pode até pesquisar na internet e botar Corpo Incorrupto de Santa Bernadette. Você vai lá ver que é perfeito, parece que ela nem morreu. Então, até dos que eu já vi de corpos incorruptos, o dela é tão perfeito que parece que ela só está dormindo. Porque vocês podem dizer assim, não, mas a igreja coloca conservante. Mesmo que coloca essas coisas que conserva, formol, etc., em corpos, como as mumificações dos egípcios, não tem como o corpo ficar 100% como se ele não tivesse morto. Porque só o fato do corpo morrer sem nenhum produto químico, ele já se apaga, né? E o dela não, parece que ela ainda está viva, né? Então é uma das provas de que realmente a Virgem Maria apareceu para ela. Então, na época, a Igreja Católica estava fazendo esse estudo sobre para provar se ela realmente é imaculada ou não. Só que, claro, naquela época também não existia todas essas coisas de redes sociais, de televisão, e a Igreja Católica, os bispos, o magistério da Igreja Católica, né, os bispos, estavam já estudando sobre a Imaculada Conceição para saber se ela era virgem mesmo ou não, imaculada, concebida sem pecado ou não. E aí, de repente, Nossa Senhora aparece em Lourdes para Bernadette, e a Bernadette vai falar para o bispo sobre as aparições dela. E o bispo pede uma prova. E a Bernadette fala para a Virgem Maria que o bispo queria uma prova. E a Virgem Maria diz, vá ao seu bispo e diga que eu sou a Imaculada Conceição. Pronto. Na hora que Bernadette falou para o bispo que a Virgem Maria se autoproclamou que é a Imaculada Conceição, o bispo ficou surpreso porque como pode uma jovem camponesa lá do mato, da roça, pobre, sem saber ler e escrever naquela época, e não tinha acesso à televisão, que não existia, nem conhecimento do que estava se passando dentro da Igreja Católica, como pôde ela saber que a Igreja Católica estava naquele exato momento estudando sobre a Imaculada Conceição? Ou seja, isso aí foi uma prova, uma verdade de fé que a Igreja Católica obteve através desta jovem, uma verdade revelada por Deus, por isso que a gente está dizendo que dogma é uma verdade de fé revelada por Deus. Deus revela, certo? E isso foi uma prova para o bispo saber que realmente a Virgem Maria é a Imaculada. Então morreu aí, então isso aí foi determinado como um dogma de fé. Nós veremos na próxima formação sobre a Imaculada Conceição, que foi até um tema também colocado aí, se ela é a Virgem Imaculada ou não. Certo? Então voltemos aqui para a nossa apostila. Uma verdade divinamente revelada só pode ser considerada dogma quando proposta diretamente à fé cristã católica. Ou seja, algo só pode dizer que é dogma da Igreja Católica se for algo que está coerente com as doutrinas da Igreja Católica. Se for ensinamentos que vai totalmente contra os ensinamentos da Igreja Católica, estas revelações não podem ser consideradas dogma. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o arcanjo Gabriel apareceu para Maomé e revelou para ele todas aquelas doutrinas, aqueles preceitos que Maomé deveria seguir, certo? E hoje o que Maomé faz de acordo com a revelação do arcanjo Gabriel? Os seguidores de Maomé, eles perseguem e matam os cristãos. Ponto final. Será que isso é verdade? Essas aparições ao arcanjo Gabriel é verdade para Maomé? Vou colocar agora o outro ponto. O arcanjo Gabriel, há uns 2017 anos atrás, aparece para uma jovem também, a Virgem Maria. Não é Maomé, não é um homem, mas é uma mulher. Aparece para uma jovem que é a Virgem Maria. E revela que ela iria ser a mãe do Salvador, ou seja, o Cristo, o Senhor, Jesus Cristo, a qual todos passam a seguir de Jesus Cristo. Tempos depois, surge esse maluco, o Maomé, dizendo que Gabriel teve esta aparição. Agora me diga uma coisa. Onde é que está a verdade dos dois lados? De Maomé ou dos cristãos? Por quê? O mesmo arcanjo Gabriel apareceu para Maomé e Maomé persegue os cristãos. O mesmo arcanjo Gabriel apareceu para a Virgem Maria e ele fala de Jesus Cristo, né, da encarnação do Verbo, da segunda pessoa. Então me diga, onde é que bate aí essas duas revelações que seriam supostamente de Deus do arcanjo Gabriel? Como é que num lado o arcanjo Gabriel leva uma mensagem e no outro lado o Gabriel leva outra mensagem totalmente diferente? Então, as doutrinas do Maomé não podem ser consideradas verdade de fé exatamente por este ponto. Entra em contradição com o que ensina a Igreja Católica da verdade de fé revelada
do arcanjo Gabriel à Virgem Maria através de Jesus Cristo, porque é um fato, a história já prova que existe um homem chamado Jesus Cristo, certo? Então isso é uma verdade de fé. E a ciência também não tem como provar até hoje, ela não conseguiu encontrar os ossos de Jesus Cristo, porque é uma prova de que realmente ele ressuscitou. Então a igreja admite isso como um dogma, né? A revelação de Jesus Cristo, do Verbo encarnado. Então, para algo ser verdade de fé da Igreja Católica, é necessário que tenha esta ligação com os ensinamentos que já são próprios da fé católica, certo? Então, é através de uma definição solene, clarificação ou esclarecimento da sã doutrina, portanto, infalível do magistério da Igreja. Então, o dogma é isso. Ele é um esclarecimento, vai te esclarecer melhor da sã doutrina católica, certo? Que são quem é que vai procurar fazer isso para nós, é o magistério da Igreja, que eles vão trabalhar voltado especificamente para isso. Então, para que estas verdades de fé sejam consideradas dogmas, são necessárias duas coisas para ser considerado dogma. Primeiro, o sentido deve ser suficientemente manifestado como sendo uma autêntica verdade revelada por Deus. Ou seja, o sentido daquela revelação tem que ser algo provado, autêntico, de que Deus que revelou, certo? Como eu dei o exemplo aí da Imaculada Conceição, que foi revelado para uma jovem que nem sabia ler e escrever e que a igreja estava estudando sobre a Imaculada Conceição, de repente ela fala para o bispo. Então foi uma manifestação aí autêntica, né, revelada por Deus. O outro ponto para ser considerado algo, ser considerado uma verdade de fé. Essa verdade ou doutrina deve ser proposta e definida solenemente pela igreja, ou seja, quando a Igreja Católica tem algo como verdade de fé, ela vai declarar abertamente dentro da sua Igreja Católica para o seu povo de que isto é um dogma, isto é uma verdade de fé. Que é o corpo, a Igreja Católica, que é o corpo de Cristo como um todo, como sendo verdade revelada e parte integrante da fé católica, certo? A palavra dogma, então vamos ver aqui a origem da palavra dogma. A palavra dogma vem do verbo grego dokein, certo? Que significa parecer, é um parecer, como se fosse um parecer médico. Quando você vai ao médico, né, o médico não vai fazer o parecer, né, vai dar aquele diagnóstico, ele não pode fazer um parecer errado, né? Então o médico ele vai dar o seu parecer, fulano, você está com isso, né? Você está com essa doença tal. Então não tem como você dizer ou como médico contrariar. Se houver um erro médico, claro, ele tem que se retratar. Mas o parecer médico é um fato que vai provar a sua doença. Então não seria esse dogma. O dogma é um parecer. Portanto, o substantivo dogma exprime parecer no sentido técnico do termo, como quando se fala, por exemplo, no parecer de um médico ou perito. Sobre uma doutrina filosófica, por exemplo. Na época patrística, o que era a época patrística? A época dos santos padres da nossa Igreja Católica, antigos, padres antigos considerados, né, como Santo Agostinho. Então, na época deles, o que se fazia? Esse vocábulo dogma era usado nas escolas filosóficas, né, nas escolas de filosofia. Lembrando que filosofia é um estudo antigo, porque vem lá no tempo ainda de Aristóteles, né, e etc. Então ele era usado muito, né, para designar pontos-chave da doutrina dessa ou daquela corrente. Então era usado para determinar pontos-chave, né? Doutrina tal, corrente tal, qual é a corrente do segmento, né? Então era como se fosse algo voltado para cada doutrina, né? Obrigatórios para os que aderissem a ela, ou seja, era como se fosse assim, quem quiser, vamos supor aqui, quem quiser aderir à crença espírita, ou você acredita e segue essas doutrinas aqui, ou então você vai embora. Então era cada um. Se naquela corrente de pensamento você discordasse algo, você não poderia ficar, porque seriam os dogmas de cada corrente, certo? De cada doutrina, você não poderia modificar esses ensinamentos. Então, naquela época, cada corrente tinha os seus dogmas, né? O termo entrou também na área jurídica para a expressão uma decisão, um decreto, uma sentença. Então, para quem é estudante de direito ou é da área, vai saber que este
esta palavra, este termo, dogma, ele pertence à área jurídica, que vai fazer o quê? Ele vai expressar uma decisão, né? É um decreto, uma sentença. Pronto, foi decretado isso, isso é um decreto e ponto final e acabou. Isso deve ser feito. Ponto. Certo? E ninguém pode contestar, porque seria uma verdade transmitida. Então, assim, nos 70, Septuaginta, ou seja, lembrando que a Sagrada Escritura teve essa época do Septuaginta, para quem não lembra, também aconselho voltar lá no início das formações, a gente fala dos 70, né, da tradução da Sagrada Escritura por São Jerônimo, blá blá blá. Então, nesta época, no Novo Testamento, o dogma significa um decreto ou uma prescrição legal. Então, o dogma também era considerado no Novo Testamento como se fosse um decreto. Então, o dogma já é algo que vem muito antes da nossa Igreja Católica ter uma estrutura como tem hoje. Então, vamos dizer assim que ela só aperfeiçoou. Então, o dogma não foi uma invenção da Igreja Católica. A nossa Igreja Católica em si, ela não inventa nada. Ela só aperfeiçoa e só traz tudo aquilo que está baseado nas Sagradas Escrituras. Então, vamos pegar aí lá Colossenses, eu aconselho vocês a abrir o livro de Colossenses. Colossenses, que nós vamos ver as disposições da lei judaica, certo? Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2, o versículo 14. Vamos ver aí. Ele perdoou todas as nossas faltas, anulou o título de dívida que havia contra nós, deixando de lado as exigências legais, fez o título desaparecer, pregando na cruz. Certo? Então, falando da libertação que Jesus Cristo teve através de nós, né? Da revelação. Vamos lá para Efésios 2. Efésios 2, versículo 15. Ou decreto, vamos ver aqui o outro decreto. Efésios 2, versículo 15, vamos lá. Aboliu a lei dos mandamentos e preceitos. Ele está falando de Jesus, né? Jesus aboliu, se você for ler tudo aí, você vai saber que é Jesus. Jesus aboliu a lei dos mandamentos e preceitos. Ele quis, a partir do judeu e do pagão, criar em si mesmo um homem novo, estabelecendo a paz. Ou seja, foi um decreto. Porque antes o povo achava que Jesus Cristo só era o Deus para os judeus. Jesus veio mostrar, ou seja, é como se ele estivesse entendendo assim. Esta lei que vocês tinham de que os judeus eram os meus ensinamentos só é para os judeus, eu decreto que não é assim. Eu decreto, é meu dogma, Jesus Cristo estivesse dizendo, é meu dogma, meu decreto, que os meus ensinamentos é tanto para judeus como para os pagãos, certo? Então vamos verificar agora o edito de César Augusto lá no livro de Lucas. Vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 2, versículo 1. O decreto de César Augusto. Vamos lá. Naqueles dias, o imperador Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o império, ou seja, todos tinham que cumprir e obedecer a este decreto dele. Certo? Então está entendido aqui. Os editos também do imperador. Vamos ver aqui em Atos. Vamos abrir Atos, capítulo 17. Capítulo 17, Atos dos Apóstolos, versículo 7. Vamos lá. Versículo 7. E Jasão deu hospedagem para eles. Todos eles vão contra a lei do imperador, afirmando que existe outro rei chamado Jesus Cristo. Ou seja, o imperador tinha os seus editos, mas aqueles que seguiam Jesus Cristo seguiam os decretos que seriam de Jesus Cristo, né?
Então, essa prática dos decretos, né, antecipava, né, seguramente o sentido futuro das decisões dogmáticas da igreja. Então, era como se fosse uma antecipação dos dogmas da nossa Igreja Católica. Entre os primeiros padres da igreja, a palavra significa decreto. Então, só reforçando que entre os primeiros padres da nossa Igreja Católica, essa palavra dogma significa decreto. É um decreto. A igreja decretou a Imaculada Conceição. A Virgem Maria, ela é imaculada, pronto, concebida sem pecado original. Ponto final, é um decreto. É um preceito. Então, os primeiros padres, eles consideravam isso, essa palavra, como decreto, preceito, ensinamento e muitas vezes uma instrução moral do Cristo. Do mesmo modo, para o cristianismo, verdadeira filosofia, os dogmatas constituem os pontos fundamentais da fé e da prática religiosa, e tudo que é objeto de preceito, certo? Não vamos confundir dogma com doutrinas de seitas, certo? Por quê? Tocar bem aqui neste assunto. Porque às vezes alguns podem nos dizer que a nossa Igreja Católica é uma seita por causa dos dogmas. Por que isso? Porque seita é uma suposta religião, é uma corrente de pensamento, a seita, onde lá não se aceita mudanças das coisas deles. Então vamos supor um grupinho de pessoas resolvem fundar uma corrente de pensamento, vamos supor. Por que chamamos a Igreja Universal de uma seita? Porque eles não aceitam, por mais que eles estejam errados e vendo que eles estão errados, mudar suas doutrinas. Aí o que acontece quando aparece gente lá dentro, como outros pastores que saíram de lá, como o Valdemiro Santiago, que era da Igreja Universal, como R.R. Soares, que era da Igreja Universal. Por que eles saíram de lá da Igreja Universal? Porque o R.R. Soares e o Valdemiro Santiago discordavam de certos ensinamentos dentro da Igreja Universal. E aí o fundador de lá, que é o Edir Macedo, não aceitou mudar, vamos dizer assim, para aperfeiçoar suas doutrinas dentro da Igreja Universal. E aí eles simplesmente fundaram suas igrejas. Então é assim que nascem as seitas. Porque não se aceita mudança. Não é diferente de dogma. Porque uma seita, até então ela determina algo, mas se ela vê que outra pessoa está mostrando que ela está errada, ela não vai aceitar que a mudança. Não, deixa eu aqui, pronto. Se você acha que está errado, se quiser, você sai. Ela pode estar sabendo que está errado, o dono, o fundador. Mas ele não aceita, diferente da nossa Igreja Católica. O que a nossa Igreja Católica faz? Ela aperfeiçoa e ela reconhece os erros quando ela comete. Tanto é que João Paulo II pediu perdão, né? A gente sabe, pelos erros que a Igreja Católica cometeu na época da Inquisição. Vocês lembram disso, né? Se tornou público isso. Então a Igreja Católica, ela reconhece, por isso que ela não pode ser considerada uma seita, porque ela reconhece os erros, certo? E que é diferente de dogma. Dogma é algo que você não consegue provar o contrário, entendeu? Prove que a Virgem Maria não é imaculada. Onde é que você tem provas? Apesar de existir igrejas protestantes que dizem que a Virgem Maria não é imaculada. Como aqui não é o tema, nós não vamos se estender sobre isso, certo? Então, só estou citando aqui um exemplo sobre essas condições do que a Igreja Católica tem como decreto, para não confundir, misturar seita com dogma, certo? Então, só para finalizar agora aqui, vamos citar, eu não vou citar e explicar todos os dogmas, porque são muitos. Então, existem 43 dogmas proclamados pela Igreja, que os dividem em 8 categorias distintas. Então, a nossa Igreja Católica, ela tem só, Clailton, só 43 dogmas, certo? Que se dividem em 8 grandes grupos. E esses 8 grandes grupos se subdividem em outros grupos. São 43 dogmas. Então, antes de você sair por aí dizendo é um dogma da Igreja Católica os padres não casarem, é um dogma da Igreja Católica isso? Então, vejam a relação dos 43 dogmas da Igreja Católica. Lá você vai ver se existe o celibato de padre ou não. Porque dogma é algo que não vai mudar. Se a Igreja Católica
disser que é dogma, padre não pode casar, ela não pode mudar isso. Mas se ela não decretou isso como dogma, mais na frente ela pode mudar e liberar para os padres casar, certo? Então vamos verificar aqui. Só alguns. 43 dogmas proclamados pela Igreja Católica. Ou seja, vamos traduzir aqui, 43 decretos. O primeiro é o dogmas, que vai falar sobre Deus. Dogmas sobre Deus. Segundo, dogmas sobre Jesus Cristo. Terceiro, dogmas sobre a criação do mundo. Quarto, dogmas sobre o ser humano. Quinto, dogmas mariano. Entre eles está o dogma que eu falei sobre a Imaculada Conceição. Sexto, dogmas sobre o Papa e a Igreja. Sétimo, dogmas sobre os sacramentos. Oitavo, dogmas sobre as últimas coisas, que é, no caso, a escatologia. É sobre o fim do mundo, certo? Então, alguns itens aqui que eu vou mencionar rapidinho, né, para a gente já finalizar a nossa formação sobre dogmas. Por exemplo, dogmas sobre Deus. Quais são esses dogmas que vão falar sobre Deus? Por exemplo, se você quiser saber o que a Igreja Católica diz sobre Deus, você verifica os dogmas que ela tem. Por exemplo, os dogmas sobre Deus se divide, o item 1 vai falar sobre a existência de Deus. É um dogma, Deus existe, ou seja, aí esse dogma sobre a existência de Deus diz o seguinte: a ideia de Deus não é inerente em nós, já que transcende a natureza humana, mas nós temos capacidade natural para conhecê-lo, de certo modo, espontaneamente, por meio de sua obra. O ser humano pode saber que Deus existe, por exemplo, mediante a observação atenta do universo natural. Então, o dogma sobre a existência de Deus é que ele vai dizer o quê? Esse dogma sobre a existência de Deus. Porque existe coisas no universo. Então, daí você vai tirar a conclusão de que existe alguém que criou tudo isso, né? Dogma sobre Deus. Então é uma questão de refletir cada um, né? Um outro dogma ainda sobre Deus, o item 2. Ele vai dizer o que? A existência de Deus como objeto de fé. Ele fala o seguinte: a existência de Deus, porém, não é apenas objeto do conhecimento da razão natural, mas também e principalmente é objeto da fé sobrenatural. Então aí vai entrar sobre aquela questão que eu falei da fé e razão. Então, o dogma sobre a existência de Deus, ele vai ser compreendido a partir da fé, né? da fé. Não seria só o conhecimento da razão. O outro dogma sobre a existência, sobre Deus, né? Seria a unidade de Deus. Quer dizer, esse dogma vai dizer que não existe mais que o único Deus. Ou seja, o dogma sobre a existência de Deus, a unidade de Deus, que Deus é um só existe um Deus. Certo? Aí vai ter o dogma sobre a Santíssima Trindade, que vai dizer que Deus uno, há três pessoas desse Deus que é um, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também já estudamos sobre a Santíssima Trindade. Então é um dogma, né? Cada um possui a imutável essência divina. Certo? Aí os dogmas sobre Jesus Cristo, né? E enfim, aí tem o dogma mariano, que é o que a gente vai tratar. Dogmas sobre a criação do mundo, né? Que um dos itens aqui é que tudo que existe foi criado por Deus a partir do nada. Então é um dogma que vai dizer dogma sobre a criação do mundo. Tudo foi criado por Deus a partir do nada. Deus criou tudo. Do nada, Deus criou tudo. Então isso é um dogma da Igreja Católica sobre a criação do mundo. Outro dogma sobre a criação do mundo, né? Caráter temporal do mundo. Então, esse dogma vai dizer o quê? O mundo teve princípio no tempo, pois o infinito é capaz de criar o finito. E o eterno é capaz de dar existência ao temporal, né? Aquilo que possui tempo. Então vai explicar sobre o tempo do mundo, né? A conservação do mundo, né? O dogma sobre a conservação do mundo. Além de Criador, Deus é conservador, pois conserva na sua existência todas as coisas criadas. Então vai dizer que Deus ele é conservador. Ele vai conservar do jeito que aquilo ali é, do ponto final. É como se Deus não pudesse desfazer aquilo que ele fez. Entendeu? Aí alguns podem perguntar assim. Porque esse dogma aqui ele vai dizer o seguinte. Conservação do mundo. Ele além de criador é conservador. Conserva na existência todas as coisas criadas.
Deus conserva todas as coisas criadas. Só nisso você pode entrar numa meditação do seguinte. Quando as pessoas perguntarem para você sobre... mas por que Deus... Às vezes as pessoas perguntam, por que Deus não destrói o mal? Por que Deus não destrói Lúcifer, os anjos que entraram no mal? Por que Ele não acabou com eles, não fez eles desaparecerem já antes dele fazerem estrago no mundo? Porque, olha um dogma aí que diz, Deus ele conserva as coisas criadas, ele conserva. E isso fica subentendido que Deus não pode desfazer do que ele criou e ponto final. É um dogma de Deus, é uma verdade dele. Ele não pode desfazer de Lúcifer e os anjos. O que pode acontecer no máximo seria a punição e o castigo eterno, né? Que aí não cabe questões aqui. E enfim, aí são vários dogmas sobre o ser humano, né? Que o homem é formado de corpo material e alma espiritual, aí vai ter a explicação. Né? O homem caído não pode redimir-se a si próprio. E os dogmas marianos, né? Só para a gente saber alguns dogmas marianos que existem, caso vocês entrarem em conflito sobre as questões de Maria, é só vocês darem uma olhada nos dogmas marianos, né? Por exemplo, um deles é o que vai falar da Imaculada Conceição e Virgindade Perpétua de Maria, que nós vamos no próximo tema, Formação Católica, nós vamos tratar sobre esse dogma aqui, sobre a Imaculada Conceição e Virgindade Perpétua de Maria. Outro dogma, né? Maria é a mãe de Deus. Ela é mãe de Deus. Como pode ela ser a mãe de Deus? Não é a mãe só de um ser humano. Ela é a mãe de Deus. Aí entra outra questão também em cima disso aí, que a Igreja Católica diz que Maria é a mãe de Deus, numa polêmica com os protestantes, que ele diz que ela não pode ser a mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Como é que ela pode ser a mãe de Deus? E aí vai ter a explicação também deste dogma, certo? E aí outro dogma mariano, aí sim, aí encerrou aí os dogmas marianos, certo? Aí se você também tiver dúvidas sobre o Papa, algumas questões sobre o Papa, você dê uma estudada nos dogmas que falam sobre o Papa, né? Dogmas sobre o Papa e sobre a Igreja Católica. Se você tiver dúvidas sobre o ensinamento da Igreja Católica, sobre a Igreja Católica ser a verdadeira fundada por Jesus Cristo, aí você também dê uma lida e uma estudada nos dogmas da Igreja Católica. E sobre o Papa. Por exemplo, alguns dogmas sobre o Papa e a Igreja Católica. A Igreja foi fundada pelo Deus homem, Jesus Cristo. Então foi um Deus homem que fundou Jesus. Então esse dogma vai explicar sobre isso, né? Sobre que Cristo, outro dogma é que Cristo deu o apóstolo São Pedro, né? O primeiro entre os apóstolos, a cabeça visível de toda a igreja, né? De tomar de conta. Aí outro dogma sobre a igreja e o Papa vai dizer que o Papa é infalível quando se pronuncia ex-cátedra, né? Então se você tiver algumas questões de discordância sobre algumas coisas da nossa igreja e do Papa, é só você dar um estudo sobre esses dogmas que falam, né? E os dogmas sobre o sacramento, né? O sacramento da igreja que é o batismo. Se você tiver dúvida também, dê uma estudada sobre o batismo. Os dogmas sobre a confirmação, que é o crisma que a gente faz, né? Se tiver dúvida. E também se você tiver dúvida sobre a confissão, foi até um estudo também a nossa igreja católica, o dogma da confissão, né? Que a igreja católica tem. Isso é bem claro e óbvio da confissão porque está na Bíblia, né? Está lá na Sagrada Escritura que Jesus deu o poder aos apóstolos de perdoar pecados. A quem perdoar, serão perdoados. A quem não perdoar, serão retidos. Então é um dogma. Quando se está na Bíblia, fica muito mais fácil de decretar. Por quê? Em primeiro lugar, se a Igreja Católica já tem a Bíblia, a Sagrada Escritura, como uma verdade revelada por Deus, pronto. Então tudo já começa a partir daqui como segurança maior. Outras questões fora, outras coisas, como a questão da Imaculada Conceição, que não tinha aqui claramente na Bíblia, provando que ela é virgem, foi concebida sem pecado, não tem provas maiores e concretas, né, fica subentendido que ela não teve mais filhos. A Igreja Católica ela faz um estudo minucioso, mas quando ela já tem a Sagrada Escritura, aí morre mais rapidamente, né? Então a confissão é um dogma que já tem, a Eucaristia também, já é um dogma deixado pelo próprio Jesus Cristo, né? E assim vai, né? A unção dos enfermos, do sacramento, sobre a ordem, né, dos sacerdócios, né? Vamos ver bem esse dogma que é interessante, né? Sobre o sacerdócio, que é a ordem, né? Então esse dogma sobre a ordem dos sacerdócios, né? A ordem é verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo, né? Então esse dogma ele vai dizer que existe uma hierarquia instituída por ordenação divina. Deus
é quem fez essa hierarquia na Igreja Católica, onde hoje se há muita questão de querer bagunçar essa hierarquia, querer se criar uma anarquia dentro da Igreja Católica, que não precisa ninguém mandar em ninguém, não tem que ter hierarquia, mas isso foi deixado pelo próprio Deus. Vamos ver bem isso na Sagrada Escritura, Filipenses. Vamos ver bem, não, só em Filipenses esse dogma. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Filipenses. Vamos lá procurar aqui Filipenses. Capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, enviamos esta carta a todos os cristãos que moram na cidade de Filipos, junto com seus dirigentes e diáconos, né? Na verdade, aqui essa tradução minha da pastoral ela já está traduzida, mas na verdade aqui vai se referir aos presbíteros e diáconos. Presbíteros e diáconos, que são, no caso, sacerdotes, né? Então aqui ele já vai dizer que essas escritos, essa carta ele estava se referindo para os diáconos e os presbíteros, ou seja, é uma ordem, esta organização já foi deixada pelo próprio Deus, certo? Então, queridos gotemianos, aqui a gente finaliza sobre essas questões de dogmas. Então, se cada um tiver alguma dúvida em relação ou saber se algo é um dogma da Igreja Católica, não é só você pesquisar, certo? Vai estar nessa apostila e vou disponibilizar para vocês, né? Se vocês quiserem copiar, que se você quiser saber se algo é um dogma ou não, vocês dão uma pesquisada sobre os dogmas e vão saber se isso é um dogma ou não. Não sendo um dogma, significa que a Igreja Católica ela pode aperfeiçoar ou mudar. Agora, dogmas não pode mudar. Só isso que vocês têm que lembrar. São doutrinas da Igreja Católica imutáveis, doutrinas que não mudam. Por exemplo, Deus ele é um Deus único, então isso não pode mudar. A igreja não pode dizer que hoje Deus é o Deus único e depois amanhã dizer que não existe só um Deus, existe 2, 3 ou mais deuses, né? Então é isso, que fique claro para vocês nessa questão de dogma. Então, procurem ler as Sagradas Escrituras, eu reforço mais uma vez, porque não existe católico verídico e verdadeiro se não bebe das Sagradas Escrituras. Certo? Então eu peço a vocês que bebam da Sagrada Escritura, leiam a Sagrada Escritura, tenham este amor para se dedicar à Sagrada Escritura, tenham este livro como um livro mais importante da vida de vocês, que vocês têm que ler todos os dias. As Sagradas Escrituras têm que tornar necessidade na vida de vocês, assim como a água faz falta se vocês não bebem, como o alimento de cada dia físico não bebe, a Sagrada Escritura tem que se tornar necessidade ao ponto de que você, ao sentir que não leu hoje, você vai sentir uma falta dentro de você, do seu ser, do seu interior, da sua alma. Como às vezes a missa, por exemplo, se você estiver acostumado a ir à missa todos os domingos, se você faltar à missa um domingo, você vai se sentir estranho, diferente. Isso é a necessidade do espírito, do espiritual. Faça essa experiência se você quiser comparar. Sabe como é sentir a necessidade de faltar a ler a Bíblia todos os dias? Faz o seguinte, se você vai à missa todos os domingos, já tem um bom costume de ir, você de propósito não vai mesmo. Ah, cara, nós vamos cometer pecado grave. Vai, tudo bem. Mas aí você vai saber o que é sentir essa falta dentro de si. Você falta a missa no domingo e você vai sentir às vezes um vazio, algo estranho. Isso por quê? Porque a sede do seu espírito de querer ir à missa, mesmo que você não comungue. Mas se você comunga ainda, ou então pronto, se você comunga, você vai à missa no domingo, você já tem o hábito de comungar, e nesse dia você não comungue. E aí você vai sentir esta necessidade. Você vai achar estranho, né? Você vai achar uma coisa assim deslocada. Então, no mesmo dia da Sagrada Escritura, vocês têm que ler ela todo dia. Ela tem que ser vocês têm que sentir que é necessário eu ler ela todos os dias. Ela faz falta para mim, certo? Então, é o conselho que eu reforço para vocês, né? Para vocês beberem, porque não é algo que eu estou impondo, não é um dogma, mas é porque a Bíblia é a palavra de Deus. E se a gente se alimenta da palavra de Deus, a gente se fortalece de todas as batalhas e tempestades. Certo? Até mais, até o próximo encontro.